Hoje é sábado, dia 24 de abril de 2021, e estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Filhos da Promessa. O texto que servirá como base para o nosso estudo da semana é Mateus capítulo 28, verso 20, que diz assim: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Na semana passada, tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito da aliança que Deus fez com Abrão. Tente imaginar a promessa que Deus fez a Abrão, ou ao mesmo tempo o encontro que Deus teve com Abrão enquanto ele esteve lá em Ur dos Caldeus. Quando um homem que é considerado como um príncipe naquela mesma cidade, muito respeitado, com servos, servas, rebanhos, e ainda não tinha tido nenhum filho. Imaginava que o herdeiro da sua propriedade seria um servo que nasceu na sua casa, chamado Eliezer. Tente imaginar como foi que ele recebeu as promessas da aliança, quando Deus lhe disse: eu multiplicarei a tua descendência, você será pai de nações. Tente imaginar como ele deve ter compreendido diretamente essa mesma promessa. Talvez ele imaginava algo muito mais imediato. Talvez imaginava ter um filho, ou quem sabe até mais de um filho, que esse filho se daria bem, que teria a oportunidade de poder fazer com que um clã grandioso pudesse ser estabelecido. Mas por quanto tempo esse clã se estabeleceria? Qual seria a dimensão da influência da sua família? Muito provavelmente ele não deve ter tido condições de poder compreender a magnitude da promessa de Deus. Só para você poder ter uma ideia, no planeta hoje, algo em torno de 4 bilhões de seres humanos se autodenominam descendentes diretos de Abrão. Com certeza, Abrão não imaginava que a sua descendência seria tão grande como na verdade acabou se tornando. Muito provavelmente, quando Deus disse que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, ele talvez não tenha tido a magnitude, ou tenha compreendido a magnitude da dimensão dessa mesma promessa. Como todas as nações seriam abençoadas através dele? O Senhor Deus estava mencionando que o Messias viria através da sua descendência, que através da vinda de Cristo Jesus, que seria descendente direto dele, todas as nações da terra seriam alcançadas. Aliás, o texto que serve como chave para o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 28, verso 20, a grande promessa que Cristo Jesus fez aos apóstolos: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação ou até o fim dos tempos, é uma promessa que foi feita enquanto eles fossem até todas as nações para poder falar a respeito do descendente do Abrão. Com certeza, Abrão não tinha uma noção clara do que aconteceria, da dimensão das bênçãos que viriam sobre o planeta por causa das decisões, das escolhas que ele acabou fazendo ao aceitar estabelecer uma aliança com o Senhor Deus. Assim como quando o Senhor Deus nos chama, nós não temos uma noção clara de até onde a nossa influência, ou a influência dessa aliança, ela vai influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Como gerações futuras conseguirão ser abençoadas. Eu paro e penso na história da minha família. Meu avô foi quem descobriu, quem teve contato com a mensagem adventista. Meu avô professava uma outra religião, mas ele gostava muito de estudar a Bíblia. E como vivia numa cidade distante de outras cidades próximas, ele começou a estudar a Bíblia sozinho, e sozinho ele descobriu verdades como a guarda dos mandamentos de Deus, a guarda do sábado, o breve retorno de Jesus, e começou a pregar para as pessoas que estavam ali nas imediações. Quando que ele poderia imaginar que lá naquele rincão, lá no interior de Minas Gerais, que a influência que ele acabaria exercendo através das gerações futuras poderia ter sido tão grande como foi? Meu pai, seu filho, acabou plantando 13 congregações.
O meu irmão tem sido um pregador da mensagem. Quase 20 mil pessoas foram batizadas através do ministério dele. Eu acabei me tornando também um plantador de igrejas. Passei por pelo menos 5 regiões diferentes do Brasil, trabalhando e ganhando pessoas para o reino de Deus. Quando ele imaginava lá naquela época, enquanto ele fez muita bem-verdade no seu tempo. Logo depois de ter aceito a Cristo Jesus, ele também se tornou um plantador de igrejas, plantou cerca de 15 congregações, gastou todos os seus recursos pregando o evangelho. Mas quando ele podia imaginar que a influência de uma decisão poderia chegar tão longe? As nossas decisões, quando entramos em aliança com Deus, elas vão influenciar pessoas, não apenas na nossa geração, mas nas gerações futuras. Portanto, quando Deus nos chama para podermos estabelecer um relacionamento de aliança com Ele, Ele não está pensando apenas no momento em que a aliança será efetivada, mas Ele está pensando em algo que vai muito além daquilo que somos capazes de poder imaginar. Nessa semana tentaremos entender quão longe a influência da aliança que Abraão fez com Deus fez com que as bênçãos pudessem chegar. Só para você poder ter uma noção do que estudaremos nessa semana, amanhã, no domingo, nós estudaremos uma promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 15, verso 1. Deus prometeu que seria o seu escudo. O que é que isso significa? Na segunda-feira, a promessa do Messias, parte 1. Na terça-feira, a promessa do Messias, parte 2. Na quarta-feira, uma grande e poderosa nação. Na quinta-feira, engrandecerei o seu nome. E na sexta-feira, alargaremos um pouco mais os nossos estudos a respeito da aliança que Deus fez com Abraão. Portanto, vai valer muito a pena. Eu gostaria de encerrar com o resumo da semana que aparece aqui no finalzinho do nosso guia de estudos hoje, que diz assim: porque o Senhor se referiu a si mesmo como escudo de Abraão. Como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão? Qual é a maior de todas as promessas da aliança? Essas são algumas das respostas que buscaremos nessa semana no nosso estudo. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós são maiores do que somos capazes de imaginar. Abraão, através da sua descendência, continua abençoando as nações até o dia de hoje. Ajuda-nos, Pai, a também estabelecermos uma aliança contigo e que essa aliança possa influenciar pessoas à nossa volta para o bem, para o reino de Deus. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?